Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa em Off TV. O entrevistado de hoje é o vereador de Cachoeiros de Itapemirim, Diogo Lube. E hoje nós vamos falar sobre o posicionamento do vereador na sessão de ontem, né, quando ele votou contra. Na verdade, foi o único vereador que votou contra o projeto de lei que torna essenciais, né, todas as atividades econômicas de Cachoeiro. Né? E com isso, a quarentena decretada pelo governador Renato Casagrande se tornaria, em tese, né, nula, na verdade. Todas as atividades econômicas reabririam as portas. E, Diogo, eu gostaria de saber por que, né, desse seu posicionamento contrário a esse projeto de lei. E fale para a gente. Boa noite. Boa noite, Leandro. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder fazer algumas ponderações. Primeiro, gostaria de dizer que eu não sou contra nenhuma atividade econômica. Para mim, todas as atividades econômicas são de fato essenciais, assim como as atividades físicas, né? Acontece que a lei que foi proposta, inclusive eu peguei para analisar, eu me coloquei para compor, junto com a Câmara Municipal, toda a lei. Eu fiz uma análise no final de semana, junto com minha assessoria jurídica, e nós detectamos que a lei ela tinha um vício de iniciativa, né? Porque uma lei municipal feita por vereadores, ela não pode suprir decretos estaduais, legislações estaduais e nem tampouco legislações federais. Então eu fui procurar algumas decisões, né, e descobri algumas decisões aqui do Espírito Santo, do TJS, na cidade de Guarapari, Afonso Cláudio, também Linhares, que derrubaram leis municipais que queriam flexibilizar, né, o comércio durante a pandemia. Né? Busquei também algumas outras legislações fora de Cachoeiro, descobri lá em São Paulo, fora do Espírito Santo, lá em São Paulo, Bauru também teve uma lei derrubada. E ontem mesmo, né, o Supremo Tribunal Federal derrubou um pedido do presidente Jair Messias Bolsonaro de estar tentando ir contra essas decisões, né, dos decretos dos governadores. E a gente está numa pandemia, a gente tem 3 mil mortes por dia. Ontem nós tivemos 3 mil mortes no Brasil. Os leitos de Cachoeiro estão, numa média geral, 95% de ocupação, alguns hospitais estão todos ocupados. Então, eu busquei apenas a coerência e a legalidade, né? Eu não quis me mostrar contra o projeto, inclusive quis contribuir com o projeto, Leandro. Eu fiz uma emenda aditiva, né? E essa emenda aditiva, ela tornava a lei funcional desde que ela respeitasse as normatizações estaduais e federais, né? Mas a minha emenda foi derrubada. E aí eu busquei apenas a coerência, né? A coerência jurídica, né? A Procuradoria da Câmara, inclusive, se posicionou contra a lei, né? Então, foi uma lei muito política, né? Uma lei para poder jogar para a galera, né? Uma lei para poder agradar, de fato, momentaneamente, as pessoas que estão se manifestando, e a manifestação é justa e legítima, né? Desde que ela não ultrapasse a polidez ou não ultrapasse a segurança da pandemia e dos decretos que a gente está vivendo, né? Porém, foi uma lei apenas um ato político para poder fazer média com as bases, média com os grupos, e a maior parte dos vereadores tinha ciência de que a lei era inconstitucional. Eles queriam dar uma resposta, vamos dizer assim, para o governador, uma resposta ao Poder Executivo, mas eu busquei a legalidade e a coerência. Diogo, inclusive você disse agora sobre a pressão, né, dos manifestos, né, que desde quando foi decretada a quarentena, muitos comerciantes e funcionários também têm feito carreatas, né, têm feito manifestações. E ontem, na sessão, teve um caso que a gente pode considerar típico, né, que durante a sessão teve um protesto, né, ali no primeiro andar do prédio da Câmara Municipal. E você disse também que alguns vereadores sabiam da inconstitucionalidade do projeto. Eu te pergunto o seguinte: você acha que essa manifestação que teve ali durante a sessão influenciou, de repente, na votação de outros pares? E saber também se a sua posição contrária, que é contra os interesses ali, né, pelo menos na imaginação dos manifestantes, isso te pesou de alguma forma ou te causou represálias? Então, Leandro, de fato, né, quando você joga gasolina na fogueira, né, a fogueira fica maior, né? Mas acho que o meu papel, ou o papel da coerência do Poder Legislativo, é tentar ser bombeiro, é tentar apagar o fogo.
Eu acho que, às vezes, quando você é bem influenciado, as manifestações acabam pesando, sim, acabam pesando para os vereadores tomarem as posições. E, assim, sinceramente, eu nem me fazer de postura vitimista, aliás, eu nunca fui nas redes sociais para poder falar isso na nada, mas a gente sofre represália, sim, eu sofro represália nas redes sociais, tem movimentos, né, de grupos um pouco mais extremistas em Cachoeiro que vão nas redes sociais, né, e falam que eu sou inimigo do comércio, né? Sábado eu estava na rua, eu estava lá no Hortifruti fazendo compra e me chamaram de comunista, esquerdopata. Então a gente sofre de fato algumas represálias assim. Agora, para alguns grupos, eu sou o inimigo do comércio, eu sou o inimigo das academias. E na verdade não é nada disso. Na verdade a gente quer de fato ser funcional. De que adianta a gente jogar para a galera uma lei que vai ser barrada para poder agradar uma base hoje e amanhã essa base continuar sem direitos? Então, acho que o momento que a Câmara tem que fazer é levantar o debate sobre isenção de impostos, sobre vacinação em massa, sobre criação de créditos específicos, né, para poder atender os microempresários, redução de juros, cobrar do governo federal, cobrar do governo estadual, cobrar até do governo municipal, quem sabe um auxílio emergencial municipal, procurar fazer o debate, uma audiência pública. Agora, a gente não pode ultrapassar esses limites, né? Porque não cabe a nós, vereadores, fazer isso. Né? Eu acho que a população, os comerciantes, podem ir atrás dos deputados, para os deputados fazerem uma pressão no Casagrande e tudo, né? Mas sempre com segurança. Lembrar que nós estamos num momento ímpar da história, né? A gente, nem eu, nem você, né, tivemos na história um momento como esse, um evento como esse, uma pandemia, né, que já matou milhões de pessoas, né, que está aí detonando as economias do mundo inteiro e que os países estão tomando as providências, né? As federações estão tomando as providências. E não é aqui na Câmara Municipal que a gente vai conseguir legislar sobre um assunto que ultrapasse nossos limites. Então, em grande parte, a gente ainda tem que conviver com o grave problema das mortes todos os dias, a gente ainda tem que conviver com fake news, com desinformação, e a gente tem que conviver ainda com populismo, a gente tem que conviver ainda com gente que quer agradar as bases, mas que não dá garantia às bases. Então, é um problema sério. A gente sofre represália. Eu acho que todo mundo sofre alguma pressão, né? Eu acho que alguns vereadores também sofreram muitas pressões das suas bases, de alguns empresários, né? De alguns ligados a alguns movimentos, e eu também ouço as minhas bases, e as minhas bases são as bases que querem a vacinação em massa, que querem a preservação da vida, que querem os decretos sendo respeitados, que querem ações dos poderes executivos de forma mais clara, evidente e de forma mais eficiente. Então é isso que as nossas bases querem. Então eu continuo dizendo, eu não sou contra nenhuma dessas atividades, mas a gente tem que ser coerente. Ok. Tio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Em Off TV e as portas estão sempre abertas. Muito obrigado, Leandro. Parabéns pelo seu trabalho aí, é muito importante, né? Apesar de a gente viver num momento em que os jornalistas estão sendo muito criticados também, principalmente por setores da nossa sociedade ou setores do país, e a gente sabe a importância que vocês têm para levar informação, e parabéns por você estar dando essa oportunidade para a gente fazer as ponderações daquilo que a sociedade precisa saber. Estou à disposição também, né, como cidadão, como vereador, como professor, né, como alguém que quer que essas coisas passem logo, né? O conselho que eu dou para as pessoas é fique em casa e vacina sim, precisa vacinar logo. Só a vacina vai salvar a nossa economia, só a vacina vai salvar a nossa saúde. Valeu, um abraço, Leandro. Beleza? Valeu, Diogo, e até a próxima.